Agora, nós vamos começar a fazer os pés. Nós vamos fazer duas pecinhas iguais a essa que a gente vai fazer agora. A gente vai começar com um anel mágico e 6 pontos baixos nele. Então, vamos fazer aqui o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o anel mágico, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que a gente fez nessa carreira. Dessa forma aqui, bem fechadinho. Aí, agora, na segunda carreira, para cada ponto baixo que a gente fez na primeira, a gente vai fazer 2 na segunda. Então, de 6, passamos para 12. Aqui já fiz 2. Agora, mais 2, e assim eu vou fazer até completar os 12. Chegando nos 12 pontos, a gente encerra com ponto baixíssimo, e agora vamos para a próxima. Aí, agora, a gente vai fazer um ponto normal, e no próximo, um aumento. Um ponto, e no próximo, um aumento. Aí, no final dessa carreira, a gente vai ficar com 18 pontos. Terminados os 18 pontos, na próxima carreira, começa-se com uma correntinha para dar altura do ponto. E já no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um aumento. Essa carreira é a cada 2 pontos baixos, a gente faz um aumento, tá? É dessa forma. No final, fica dessa forma essa carreira. Aí, agora, a gente vai fazer, essa foi primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Da quinta até a oitava, somente ponto sobre ponto. Passadas as 4 carreiras de ponto sobre ponto, ficou assim a peça, ó. Aí, agora, a gente vai começar a diminuir. Vamos fazer 2 pontos baixos e depois uma diminuição. Fiz os 2 e agora eu diminuo. Fiz 1, 2 e diminuição. Então, de 24 pontos que a gente tava na carreira, vai passar para 18 novamente. Ó, como é que tá ficando. Agora, mais uma carreira de diminuição. Nessa, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Então, já vamos começar aqui com um ponto baixo. E no próximo, diminuição. E agora, vai fechar bem a peça, tá? Um ponto baixo e no próximo, uma diminuição. Eu vou parar minha carreira aqui. Eu vou colocar lã acrílica nesse tanto aqui. E vou continuar essa carreira, porque vai fechar bem a entrada da lã. E ficou assim, ó, já coloquei a lã acrílica e já terminei aquela carreira. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma correntinha, vai virar e vamos fazer nesse sentido aqui 6 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui, ó, 1, aqui 2. Como tem as diminuições, ele vai ficar às vezes alguns pontinhos abertos, mas é assim mesmo. 2, aí faz o ponto mais fechado. 3, 4, 5 e 6. Fez os 6 pontos, eu vou fazer mais uma correntinha e vou virar novamente. Eu vou fazer ponto em cima de ponto aqui. 1, 2, ó, enroscou aqui 2, 3, 4, 5 e no último aqui 6 pontos.
Ó, a gente trabalhou como se fosse metade da peça, né? Ida e volta com 6 pontos baixos. Daí agora, daqui onde a gente tá, a gente vai fazer 6 diminuições. Na receita de 6, porém, quando eu fui fazer, eu fiz só 5, porque não batia as contas. Tipo, no meu não deu certo. Então, eu já começo daqui, ó, do primeiro ponto, no segundo já faço uma diminuição. E já vou fazendo a segunda. Opa. 2, 3. Daí agora aqui em cima. 4. E vai ajustando. 5. Ó, a sexta já não deu certo, então eu vou fazer até o 5 mesmo, como eu já fiz na outra peça que eu fiz de teste. Então, aqui eu já vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E agora eu vou começar como se fosse uma carreira já de ponto sobre ponto. Então, agora são mais 3 de 6 pontos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa parte ela fica bem justa e a gente se confunde mesmo, mas dá certo, ó. Terminado esses 6 pontos, a gente faz mais 2 voltas de 6 pontos, 2 carreiras com 6 pontos cada uma. Ó, depois que a gente fez as 3 carreiras de 6 pontos, ela vai ficar como se fosse uma gota assim, ó, mas é de propósito porque aqui é o pezinho, né, bem gordinho e como se fosse o pezinho ficar virado assim, ó. Então, é esse o propósito da peça. Agora, a gente vai arrematar esse fio laranja e vai passar pro amarelo. E agora, com o fio amarelo, eu vou inserir nesse pezinho aqui a carreira de fio amarelo. Vou fazer a mesma quantidade de pontos que já tem, que são 6 pontos. Então, eu vou começar aqui 1, 2, 3, 4, 5, e o último ponto, o sexto. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer mais 2 voltas com fio amarelo e esconder esse fiozinho que ficou aqui de fora. Terminadas essas 3 voltas, fica assim, ó, o formato da peça. Daí, já pode arrematar. E esconder o fio. E a gente coloca, tipo, a agulha numa certa altura aqui, ó. E puxa o fio pra dentro. Assim. Ou com o cabinho da tesoura também, como ficar melhor. E agora eu vou colocar um pouco mais de lã acrílica também na perninha, pra dar uma firmeza a mais. Ó, e é assim que fica, já depois da peça pronta e cheinha. Eu já tenho os 2 prontos, o corpo, a cabeça. Agora, a gente vai fazer as asas. Agora, para fazer as asas, ó, essa aqui, ela já tá pronta. Uma eu deixei pronta já pra gente ter noção. É uma peça que a gente não precisa encher, também é na cor amarela e ela é bem pequenininha, não vai dar muito trabalho não. Bom, então para fazer a asa, a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos. Como a gente começa várias outras peças, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o anel mágico, vou arrematar essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto.
dessa forma. Na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto sobre cada ponto que a gente fez. Então, vamos continuar com 6 pontos. Já fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, nessa hora já fica um pouco mais difícil porque a volta fecha bastante, ó. Então, a gente já vai pegar e finalizar com ponto baixíssimo. Agora, na terceira carreira, é um ponto baixo, no próximo um aumento. Um ponto baixo, no próximo aumento. E daí, nós vamos ficar com 9 pontos baixos no final da carreira. 9 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo e vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, 2 pontos baixos, no próximo um aumento. E daí, no final dessa carreira, 12 pontos. Terminei a carreira que ficam com 12 pontos. Daí, agora, a quarta, essa foi a que a gente fez que ficou com 12 pontos. Na quinta e na sexta, a gente vai repetir só ponto sobre ponto, 12 pontos por carreira. No caso, sem aumento e sem diminuição, é só ponto sobre ponto mesmo. Aí, agora que eu já fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai começar a diminuir. Então, são 2 pontos baixos. E uma diminuição. Então, eu faço 2 pontos seguidos, ponto sobre ponto, e no próximo eu diminuo. A gente vai fazer isso por toda a carreira daí. Ó, mais 2 pontos baixos e mais uma diminuição. Agora, a gente vai repetir uma carreira de ponto sobre ponto. Nessa diminuição, ficaram 9 pontos e agora a gente vai fazer 9 pontos baixos, que é um ponto para cada ponto de base. Até o final da carreira. Nessa próxima, é um ponto baixo e uma diminuição. Até o final da carreira. Aí, no final, a gente vai ficar com 6 pontos, ó. Já fiz, tô fazendo a segunda diminuição agora. E a última carreira dessa peça é ponto sobre ponto, então, são 6 pontos baixos. Só para dar mais uma alturinha na peça. E depois a gente pode arrematar o fio. Aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já vou arrematar aqui com ponto baixíssimo. E essa peça tá pronta, ó. Não precisa encher. Da forma que a gente for costurar na peça, ela já vai se adequar, não precisa ficar estufadinha, porque ela é asinha, né? Então, não é uma asinha gorda, ó, ficou assim. Agora, a gente tem que fazer as bochechas, e eu já fiz uma pra gente ter uma noção de como que fica, ó. É uma peça bem curtinha, bem rapidinha de fazer. Aí, a gente vai fazer anel mágico com 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico. Aí, na segunda carreira, a gente vai fazer aumento em todos os pontos. Então, de 6 vai para 12. Aqui no primeiro eu já fiz 2. No segundo, 2. E daí, no terceiro, 2 também. E a gente vai fazer até o final da carreira, aumento em cada ponto. Depois da carreira de aumento, a gente vai fazer agora 2 carreiras só de ponto sobre ponto. E daí, a peça vai começar a ficar curvinha, querendo fechar, porque não tem aumento.
E esse é o detalhe que a gente vai fazer as bochechas que depois vai ser costurada no rosto do bichinho. Então, 2 carreiras de 12 pontos cada. Ó, quando a gente termina essa carreira, nós vamos ter as 2 peças iguais aqui. E já tá pronto, daí é só arrematar com ponto baixíssimo, que depois vai fazer parte do rosto do piu-piu, essas bochechas aqui, ó. 2 peças iguais. Agora, a gente vai fazer o rabinho. Vamos começar com fio amarelo, anel mágico com 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o anel mágico com ponto baixíssimo. A segunda carreira, um ponto para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4. E vai apertando 5 e 6, porque é um ponto para cada ponto, então acaba que a peça fecha, né? Ó. A gente arruma assim para ficar do lado correto, porque senão ela fecha pro avesso. Agora, na terceira carreira, um ponto baixo, um aumento por toda a carreira. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. E vai totalizar 9 pontos. Ó, na quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Na outra, a gente fez 9 pontos, nessa aqui a gente vai fazer 12. 2 pontos baixos e um aumento. Aí, agora, a quinta carreira, a gente faz 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. A cada 3 pontos baixos, um aumento. E terminando essa carreira, a gente vai fazer a sexta, a sétima, a nona e a oitava, só ponto sobre ponto. Eu fiz até a oitava carreira, né? No caso, são a sexta, a sétima e a oitava de ponto sobre ponto. E no caso, agora tem mais uma, que a minha eu já deixei pronta. Então, é da sexta até a nona, ponto sobre ponto. E a cauda fica dessa forma aqui, ó, quando chega na nona carreira. Aí, agora, a gente começa a diminuir da mesma forma que a gente parou os aumentos. Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui já fiz 1, 2, 3. Terceiro ponto, o quarto, no caso, é uma diminuição. Isso a gente vai fazer por toda a carreira. Então, 1 ponto, 2, 3. O quarto é uma diminuição, tá? Assim por diante. Ó, com a primeira carreira de diminuição, o formatinho que ficou. Aí, agora, na próxima, a gente não vai fazer carreira de ponto sobre ponto, já vamos diminuir. Vamos fazendo 1 ponto, 2 pontos e em seguida a diminuição, para ficar com 9 pontos. Ó, 1 ponto, 2 pontos e uma diminuição, até o final da carreira. Ó, um detalhe bem importante é que essa peça a gente também não vai encher, tá? Ela tem um voluminho próprio e ela não é feita para ser enchida com a acrílica. A última carreira dessa peça é ponto baixo e diminuição por toda a carreira. Dessa forma aqui, ó, vai ficar com 6 pontos. Aí, aqui vai ser
um ponto baixo, que ele já vai ficando difícil de pegar, porque já tem pouco espaço para trabalhar, ó. E a última diminuição. Diminuir, vou arrematar com um ponto baixíssimo, assim. Uma correntinha e já pode cortar o fio. E ficou assim, é parecido com o asinho, porém maior. Agora, a gente vai fazer o bico, que é na cor laranja. Como eu falei pra vocês, esse aqui é o fio Anne que eu tenho. Não é o mesmo fio que eu tô usando, mas ele também dá, a espessura é muito parecida. Vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2... Opa, vamos começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechar o anel. Arrematar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Agora, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base. Então, na segunda carreira é só ponto baixo, sem aumento. Continuamos com 6 pontos. Desse jeito aqui, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo também. Na próxima, um ponto baixo e um aumento. E vamos ter no final 9 pontos baixos. Um ponto baixo, um aumento. E agora, mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, totalizando 9 pontos em cada carreira. Então, nessa carreira aqui, eu vou fazer 9 pontos. E na próxima, também 9. Aí, terminando essa carreira, a gente já pode arrematar ali com ponto baixíssimo. E tá pronto. Ó, esse aqui é o biquinho. E agora, a gente vai reunir todas as peças para ver como vai fazer a montagem.